Como criar filhos nos dias de hoje? Eis aí uma pergunta que não é fácil de responder. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vamos lá para o vídeo e vamos falar sobre esse assunto. Olá, enraizado, seja bem-vindo ao seu canal de crescimento diário. Eu sou o pastor Wellington e é bom ter você aqui. Hoje eu quero tratar com você de um assunto desafiador: como criar filhos nos dias de hoje e o que a Bíblia ela nos ensina. Mas antes eu quero pedir para você deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal. Se inscreve nesse canal porque toda semana nós temos vídeos novos para o seu crescimento, tá bom? Então vamos lá, eu quero falar com esse assunto muito importante com você. Sobre criação de filhos hoje. Nossa, eu sou de uma época em que, vou usar um termo aqui que a juventude não conhece, sou de uma época que se amarrava cachorro com linguiça. Olha só, não vou falar aqui minha idade, porque de repente você vai falar que eu sou parente de Matusalém, né? Mas também sou de uma época que os pais, muitas das vezes, nem precisavam falar com os filhos, só dava aquele olhar assim, ó. A gente já sabia o que significava aquele olhar. Se o negócio estava legal, igual o imperador de Roma fazia, né? Ou morte. Eu não fui criado numa família evangélica, mas nós tínhamos algumas coisas, alguns princípios. E eu quero falar para você nesses dias o que a Bíblia ela nos ensina sobre esse conteúdo de família, criação de filhos. E eu quero começar com você lá em Efésios capítulo 6, versículo do 1 ao 14. O que vai nos orientar? Olha só: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é mandamento por promessa, para que te vá bem e viva muito sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-los na doutrina e na admoestações do Senhor. Interessante, né? Então, esse daí é um assunto que nós precisamos aprender numa sociedade de hoje a qual as coisas se encontram um pouco complicadas. E a primeira coisa que eu quero passar para você é a ensinar os princípios bíblicos para o seu filho. Sobre obediência ao pai, obediência a Deus, né? Ensinar o amor de Deus, o que ele fez por mim, o que ele fez pelo meu filho, ensinar o amor ao próximo, respeitando os princípios de Deus e o amor a Deus. Essa é a primeira coisa que eu preciso ensinar o meu filho, o teu filho. Você vê como Isaac ele seguiu os passos de Abraão por causa dos ensinamentos. A segunda coisa que nós precisamos falar é sobre ensinar os filhos a obedecer às leis de Deus, seus princípios, os seus mandamentos. Isso no lar, tá, gente? A Bíblia vai nos dizer em Provérbio que ensinar a criança no caminho que deve andar. E aí eu já falei num vídeo anterior, não é você ensinar a criança o caminho da igreja, é você ensinar em casa. É você ensinar o princípio da obediência, as leis de Deus, o que a lei de Deus diz. Já desde pequenininho você começa a ensinar sobre autoridade, respeitar, sendo humilde perante as pessoas. Isso é muito importante, porque isso já vai formando o caráter da criança. Quando ela for adulta, ela terá um caráter formado no princípio bíblico. Não vai te dar trabalho. Terceira coisa que eu quero falar com você sobre essa questão de ensinamento com os filhos é: você e eu precisamos ensinar com a presença. É fundamental a presença dos pais para a educação dos filhos. É fundamental. Porque ele vai olhar e vai ver um modelo de pai, vai ver um modelo de mãe. É fundamental.
tempos atrás, como que era a criação. O pai trabalhava, a mãe ficava em casa, né? E ela tinha ali a oportunidade de ensinar os seus filhos. Quando você perguntava para a menina o que você quer ser quando você crescer, quem você quer ser, a menina falava, eu quero ser igual minha mãe. Então ela via um modelo na mãe dela e o menino falava, eu quero ser como meu pai, porque via o modelo do pai. Então, assim, é fundamental os pais estar presentes na orientação, na educação, no caminho, ensinando o trajeto durante esse caminho. É importante se fazer presente na vida e na fase dos filhos, cada fase. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não me venha com essa, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso não cola. Por quê? Porque nós precisamos ser o exemplo. Não é verdade? Jesus nos deu o exemplo e ele falou para a gente seguir o exemplo dele. O apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, para na hora de a gente cobrar, os filhos poder olhar e falar, não, meu pai me deu o exemplo. Isso é muito importante, tá? Esse negócio de faz o que eu mando, não faz o que eu faço, é lá da época lá de trás lá, que se amarrava cachorro com linguiça, né? Ou da época que a gente falava, olha o balão sorvete, e a gente criança, né, olhava, aí os adultos falavam, derreteu. Ficava, como é que tem balão sorvete? Então, nós precisamos aprender e a ensinar, estar presente, ensinar com exemplo, repreenda em particular, elogie em público, cuide bem dos seus filhos. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você, aprenda a educar. Muitos pais deixam a educação dos filhos nas mãos de outras pessoas. Gente, você não quer ter problema? Não deixe a educação do teu filho na mão da escola, na mão da creche. Até por causa de que a educação ela vem de casa. O caráter ele é formado em casa. Se você não tem tempo para educar o teu filho, se você não tem tempo para ensinar o teu filho, eu vou te falar, a rua tem tempo. Se você não tem tempo de sentar e conversar com o teu filho, o coleguinha vai sentar e vai conversar e vai ensinar muitas das vezes tudo errado. E aí tu vai ter um problema maior. Existem algumas coisas que você precisa estar presente. Deixa eu te falar um fato aqui que aconteceu há muitos anos atrás. Um filho da vizinha, ele tinha acho que 2, 3 anos, 4 anos mais ou menos, memória falha nessa hora, e ele ganhou uma caixa de lápis de cor daquela Faber-Castell. Todo mundo sabe, conhece que não é barato. E ele foi para a escola, né? Criança. Quando a mãe dele foi buscar ele na escola, notou que o lápis de cor da Faber-Castell não estava ali. Ou seja, alguém pegou, foi perguntar à professora, aquela coisa toda, ninguém sabe. Olha só crianças. Aí eu te pergunto, como que uma criança chega em casa com uma caixa de lápis, 24 lápis da Faber-Castell, e o pai e a mãe não olham na mochila? O pai e a mãe não vai verificar o material do filho. Então, olha só como é que esse caráter da criança está sendo formado. A educação precisa vir de casa, né? Precisa orientar, olha, não pode, não faça isso. Deus, ele começou nos ensinando no jardim, quando a primeira palavra que ele fala para Adão é, não comerás do fruto, o não de Deus aí. Então, é muito importante acompanhar essa evolução da criança, educando, estando perto, tirando o mau costume que às vezes aprende vendo e às vezes aprende da própria cabeça. Agora, o que eu vejo é que muitas mães tem problema porque não corrigiu lá atrás, não chamou, não conversou. Ah, meu filhinho não botou limite. E filho, querido, se coloca limites. Tem que conversar, tem que ser participante, tem que abraçar, tem que... Enfim. Vamos lá, quarta coisa que eu quero falar, ensine a responsabilidade. É muito comum hoje você ver os filhos sem responsabilidade. Filho que não ajuda a mãe em casa, não ajuda o pai, e desculpe a expressão, parece que são verdadeiros parasitas. Então, ensine a responsabilidade, porque a vida requer responsabilidade.
Já dentro de casa, já começa a ensinar devagarzinho. Ó, pega o chinelo, já vai ensinando a criança a ser responsável em casa, para quando ela crescer, ela ser um adulto responsável, ela começar a formar nela o caráter de criança, os valores ali já na fasezinha, entendeu? Para a gente ter uma geração e não ter uma geração preguiçosa, como nós vemos muitas das vezes. Uma geração que não me leva a mal, não sabe fazer nada. E aí pergunta, quem estragou a geração? Foi a geração passada. Porque não soube sentar, não soube conversar, não cobrou a responsabilidade, não orientou. Eu não estou falando aqui o fato em espancar ninguém, gente. Eu estou falando o fato de você abraçar. E deixa eu te falar, a correção é um ato de amor. Então, ensine a ter responsabilidade. Ensine o valor. Não é você pegar 10 reais para a criança, é você ensinar o valor dos 10 reais. Entendeu? E a última coisa que eu quero falar com você é tenha um bom relacionamento com o seu filho. Sim, isso é muito importante. Tenha um bom relacionamento, tenha um diálogo, converse. Primeiro seja pai, depois seja amigo, para que você não troque a posição sendo amigo, seja conivente com tudo. Não, seja pai e depois seja amigo. Converse, procure saber como é que tá, leve para passear, acompanhe esse desenvolvimento que nós falamos, seja uma pessoa que tenha um canal aberto com seu filho, para que ele possa conversar em você, para que ele possa conversar com você, para que você possa ter um bom relacionamento em casa. Hoje nós vemos muita gente às vezes gritando com o filho, batendo no filho e não educando o filho, não abraçando o filho, não amando o filho, né? E tem vídeos aí que vai nos dizer sobre isso. Então eu espero que eu tenha ajudado, espero que esse canal tenha te ajudado a trazer essas dicas bíblicas para a sua vida. Clareado, te ajudou? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aí no vídeo, tá bom? E que esse vídeo possa trazer crescimento espiritual para a tua vida e possa abençoar a tua família. Tá bom, enraizados? Até o próximo vídeo e tchau!